As imagens são de um acidente que poderia ter sido evitado. Uma criança de apenas 6 anos de idade caiu da sacada de um apartamento no segundo andar de um prédio no bairro Laranjeiras, em Uberlândia. Ela e mais 2 irmãos estavam sozinhos no local, sem a companhia de um adulto responsável. Na época, a mãe das crianças disse para a polícia que teria deixado os filhos sozinhos, sob a responsabilidade do filho mais velho, de 10 anos. Os vizinhos encontraram a menina caída no chão. Ela teve ferimentos leves, foi socorrida pelos vizinhos e depois encaminhada para atendimento médico e ao conselho tutelar. Os irmãos têm 8 meses, 6 e 10 anos. De acordo com os vizinhos, essa não foi a primeira vez que eles ficaram sozinhos na residência. Segundo o promotor de Justiça da Infância e da Juventude de Uberlândia, essa mãe pode sofrer sanções criminais e perder o poder familiar, inclusive a guarda das crianças. Uma vez decretada a perda do poder familiar, significa o que a perda da condição de pai e de mãe em relação àquela criança abandonada, e uma vez decretada a perda do poder familiar, esta criança é inserida numa outra família, parente ou não, sob a forma de adoção. Além da perda do poder familiar, há possibilidade também de que o Ministério Público ou o Conselho Tutelar ingresse com representação administrativa para que aquela pessoa responsável pelo abandono ela seja penalizada mediante o pagamento de multa que varia de 3 a 20 salários mínimos, que é uma figura prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, que se aplica em relação aos pais, no exercício do poder familiar, o guardião, ainda que seja um guardião de fato, ou seja, uma pessoa da família ou não, que assuma a responsabilidade de proteção em relação àquela criança ou àquele adolescente e que os coloque em situação de abandono. O abandono de incapaz vai além de deixar crianças sozinhas nas residências. É considerado crime quando uma criança ou pessoa incapaz é deixada sozinha em um ambiente hospitalar, em um carro ou qualquer local em que possa estar em uma situação de vulnerabilidade. O fato da pessoa estar num determinado local, num determinado ambiente, que ela dependa de uma outra pessoa para cuidar dela e essa pessoa, portanto, a deixe ali sozinha, sem que ela possa, por exemplo, se alimentar, sem que ela possa ir ao médico, se há necessidade de ir ao médico, ou seja, são várias as situações que caracterizam o abandono de incapaz, portanto, nesse conceito amplo, do ponto de vista legal, não apenas a incapacidade em relação à idade, ou seja, criança e adolescente, mas a incapacidade decorrente de outros fatores, que podem ser a idade avançada, doença mental, um tipo, por exemplo, de deficiência que impeça a pessoa, por ela mesma, se proteger, se alimentar e cuidar de si. Em Minas Gerais, os dados sobre abandono de incapaz incluem crianças, idosos e pessoas com deficiência. Em 2021, foram 1.566 registros. Já no ano passado, os números aumentaram, chegaram a 1.625 em todo o ano. Em 2023, de janeiro a junho, foram registradas 875 ocorrências, número superior ao mesmo período do ano passado. Já em Uberlândia, os registros são divididos e feitos em 2 faixas etárias. Primeiro para as crianças de 0 a 11 anos e depois para os adolescentes de 12 a 17 anos. No primeiro caso, para as crianças de 0 a 11 anos de idade, em todo o ano de 2022, foram registradas 10 ocorrências em Uberlândia. No caso de 2023, de janeiro a julho, foram registradas 13 ocorrências. Já nos casos dos adolescentes de 12 a 17 anos, em todo o ano de 2022, foram registradas 9 ocorrências, enquanto de janeiro a julho de 2023 foram registradas 2 ocorrências. Com relação ao fator idade, é preciso dizer que a legislação brasileira não fixa, ela não define uma idade especificamente para a situação de abandono. Ou seja, não há uma idade em que o direito brasileiro diga, a partir desta idade, a criança ou adolescente pode ser deixada sozinha e essa situação não caracterizaria o abandono. O que ocorre é que muitos estudiosos
fazem interpretação, ou seja, levam em conta a regra adotada para outros casos e, a partir dali, dizem, a partir de 12 anos. Tem outros que interpretam que é a partir de 14 anos, outros a partir de 16 anos. Do ponto de vista do direito brasileiro, não existe uma norma específica, clara, dizendo, olha, a partir de tal idade o adolescente pode ficar em casa sozinho.